Olá, pessoal, tudo bem? Ah, bom, eu, Lucas, junto com o meu colega Luciano, nós fizemos um trabalho sobre invasões em casas inteligentes, ok? Então vamos começar. Bom, eu acho que todo mundo já deve ter percebido que casas inteligentes, né, os dispositivos inteligentes em casa, estão cada vez se tornando algo mais comum, né, mais natural. Tá muito comum a gente encontrar pessoas, por exemplo, né, tendo lâmpadas inteligentes em casa, né? E aí elas podem controlar a intensidade da luz, a cor, por exemplo, né, e ligar e desligar essa lâmpada utilizando o celular, por exemplo. Hoje também existem tomadas inteligentes que você pode programar quando elas vão ligar, quando elas vão desligar. Você pode ver o consumo, né, de energia dos equipamentos através de um aplicativo de celular que conversa com essa tomada. Existem também já fechaduras inteligentes, né, as smart locks. Temos também interruptores inteligentes e uma outra centenas aí, né, outras centenas de dispositivos que estão ligados à internet também. Mas, né, junto com esses benefícios que esses dispositivos inteligentes nos trazem, nós temos também alguns problemas, né? Podem surgir problemas de segurança, por exemplo. Então, a gente vai falar basicamente, nessa nossa apresentação, sobre uma experiência aí dos pesquisadores da Kaspersky, né? Que é uma empresa renomada aí no mundo de segurança. E os pesquisadores da Kaspersky, eles fizeram basicamente um hack, né? Hackearam a casa inteligente de um colega com a autorização deles, tá? E então a gente vai entender como é que isso aconteceu, né? E o que é que eles poderiam fazer depois que eles conseguissem o controle da casa do colega. Bom, para iniciar esse procedimento, os pesquisadores primeiro, né? Eles já tinham ali, já sabiam que a casa inteligente do colega utilizava um Smart Home Center, ok? Que é um dispositivo que centraliza, né, os outros dispositivos inteligentes, os dispositivos smart da casa. No caso, esse Home Center era da marca Fibaro, tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente, ok? Bom, quais coisas inteligentes estavam ligados no Home Center Fibaro? Lâmpadas inteligentes, geladeira inteligente, aparelho de som, sauna, detector de fumaça e inundação, câmeras de vigilância IP, né? Sistema de aquecimento, portas inteligentes, né? Fechaduras inteligentes. Então, eram muitos os dispositivos inteligentes que estavam ligados nesse centralizador aí da Fibaro. Como é que esses dispositivos estavam conectados? Eles estavam conectados utilizando rede sem fio doméstica, ok? O que os pesquisadores da Kaspersky sabiam? Então, veja só, eles sabiam o modelo do home center, tá? Então, eles já sabiam que era um Fibaro, e eles também tinham em mãos o endereço IP do Fibaro, ok? Então, o colega dos pesquisadores lá, que era o dono da casa, ele forneceu um endereço estático para os pesquisadores poderem estudar o equipamento dele, né, e tentar invadir a casa inteligente dele. Bom, primeira coisa, né, para iniciar um ataque, é preciso primeiro você identificar vetores, né, elementos potenciais para que você possa explorar, então, fazer alguma bagunça na casa inteligente de alguém, né, por exemplo. Bom, para começar, os pesquisadores da Kaspersky, eles entraram no site da Fibaro e lá na seção de perguntas frequentes, eles descobriram várias coisas que
podiam, né, ser relevantes para que os pesquisadores pudessem explorar algum tipo de vulnerabilidade, certo? Então, lá no site do Fibaro já constava que o home center deles podia ser gerenciado, né, por meio de uma nuvem, ok? Então, eles entravam lá em home.fibaro.com, e eles conseguiam se conectar e controlar o home center à distância, ok? Então, o dono, o proprietário da casa, sabendo lá o usuário e a senha, ele conseguia controlar o Fibaro pela nuvem, desde que ele estivesse conectado à internet, é claro. Tá? Além disso, também era possível você gerenciar o Fibaro por um aplicativo e até mesmo por SMS também era possível controlar o Smart Home Fibaro. Ok? Então, veja só, como o Smart Fibaro ele está conectado à nuvem, então não necessariamente as vulnerabilidades podem estar apenas no próprio Smart Home Center, podem também estar na nuvem, né? Então a nuvem também pode ser um ponto falho, eventualmente. Será que foi a nuvem o ponto-chave do negócio? Vamos descobrir um pouquinho mais adiante. Os pesquisadores também descobriram que o Smart Home Fibaro, ele usa também o protocolo Z-Wave, né? Que é um protocolo que tem um alcance maior que o Bluetooth, mas, e também, né, um menor consumo de energia do que o Wi-Fi, por exemplo, certo? Então, a área, né, de alcance dele é menor que a de Bluetooth e ele economiza bastante energia, principalmente em relação ao Wi-Fi da vida. Só que esse protocolo, logo de cara, os pesquisadores ignoraram ele, né? Por quê? Porque para usar ele, para tentar explorar alguma vulnerabilidade nele, isso iria exigir que os pesquisadores da Kaspersky estivessem próximo ao local, né, para fazer uso do protocolo. Então, eles não quiseram seguir por este caminho. Bom, como vimos, o colega aí dos pesquisadores, ele forneceu um endereço IP fixo, e então eles conseguiam chegar até o painel de controle aí, o painel administrativo do Fibaro, né? A telinha ali que tinha que digitar usuário e senha. Bom, será que era possível? Será que existia alguma vulnerabilidade nesse painel administrativo? Como é que esse painel administrativo foi escrito? Que linguagem foi usada? Bom, a gente sabe que dispositivos smart, né, normalmente eles têm uma memória limitada, consumo de energia também limitado, né, principalmente dispositivos embarcados aí. Então, assim, existem muitos, né, não são todos, mas existem muitos dispositivos que, quando tem um servidor, eles usam PHP, ok? Então, no lado do servidor usam PHP e muitos deles usam banco de dados SQLite para armazenar os dados. No caso do Fibaro, ele usava, tá, PHP, usava a linguagem Lua, usava o NGINX, né, com servidor HTTP, usava um servidor C++ e também usava o Lite TPD, certo? E na questão do armazenamento de dados, os dados eram armazenados no banco de dados SQLite. Estudando melhor o painel administrativo, os pesquisadores identificaram que existia uma API por trás dele, certo? E eles resolveram, então, dar uma olhadinha nela para ver o que é que eles conseguiam obter através dela, né? Que tipo de dados era possível encontrar nelas. Então, para poder investigar um pouco melhor o painel administrativo e a API, eles queriam fazer um teste de caixa branca, né? Aquele onde você tem acesso ao código-fonte. Então, eles deram uma olhadinha no código-fonte do painel, né? E também eles deram uma olhadinha aí no firmware do próprio Smart Home para ver se eles conseguiam entender alguma coisa ou obter alguma coisa relevante ali. Nessa API, o que eles entenderam nela? Bom, primeiro, essa API, por incrível que pareça, ela era muito bem documentada. Então, eles sabiam quais métodos eram possíveis ser executados, né, os caminhos, os parâmetros, os valores que os parâmetros podiam assumir. Então, eles resolveram aí dar uma olhadinha melhor nessa API, né? Será que a gente consegue obter alguma coisa relevante? Bom,
Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, deles executando uma requisição, né, usando o método HTTP do tipo GET. Nessa rota aqui, ó, settings/inf, certo? Então, eles fizeram uma requisição tipo GET, né, esperando o retorno de algumas coisas, algumas características do Smart Home Center. Então, entre elas, por exemplo, o serial number, né, o número de serial do dispositivo, o endereço MAC dele, entre outras coisas, né? Por exemplo, também a versão do protocolo Z-Wave sendo executado ali no Home Center. E assim, o que eles descobriram, né? Não era possível obter todas essas informações. Por quê? Porque algumas informações mais sensíveis eram limitadas. Era necessário que o usuário estivesse autenticado para obtê-las. Não era o caso dos pesquisadores da Kaspersky, eles não tinham autenticação, não sabiam o usuário e senha para logar no painel ali e acessar o Home Center, certo? Então eles fizeram essa requisição tipo GET, obteram algumas informações, tá? Algumas informações não exigiam a autenticação. Então eles conseguiram descobrir, por exemplo, o serial number, né, do Home Center, o número de serial dele. Além disso, o endereço MAC, versão do Z-Wave, né, entre outras coisas também. Então, conseguiram obter alguns dados relevantes, né? Que eles podiam usar esses dados para fazer alguma análise em outra coisa. Por exemplo, o número de serial, será que pode ser útil para alguma coisa? Bom, no caso, o que eles descobriram, né? Cada dispositivo tem um número de série, a gente já viu ali, né? Ele basicamente é público, você consegue, tendo o endereço IP do Home Center, você consegue consultar a API e descobrir o número de série, né? O número de série desse dispositivo. E também descobriram que cada dispositivo também possui uma chave de hardware, tá? E usando essa chave de hardware, junto com o número de série, era possível obter autenticação para acessar a nuvem. Só que a gente sabe, né? Os pesquisadores, eles sabiam o número de série do dispositivo, mas a chave de hardware, ela não era conhecida. Ela era individual para cada dispositivo e era secreta. Eles não tinham acesso a esta chave de hardware. Então, olha só, cada vez que o dispositivo fosse realizar alguma ação na nuvem, né, ele, por exemplo, enviar um e-mail para o proprietário, enviar um SMS para o proprietário da casa inteligente, o Home Center, ele faz uma requisição HTTP para o servidor da nuvem lá, enviando o número de série do dispositivo e a chave de hardware. Só como já falei, a chave de hardware não era de conhecimento dos pesquisadores da Kaspersky. Bom, outra coisa também que eles descobriram é que não necessariamente tudo que você fizesse na nuvem precisava da chave de hardware. Algumas coisas exigiam apenas uma requisição enviando o número de série do dispositivo. E aí, aqui é o ponto-chave, tá? É a vulnerabilidade principal que eles encontraram e daqui a pouco eles vão explorar um pouquinho mais adiante aqui, que é a seguinte: para verificar se existe alguma atualização na nuvem, alguma atualização do Home Center, né, disponível na nuvem, era necessário enviar apenas o número de série do dispositivo. Então eles falaram, opa, a gente tem o número de série do dispositivo, hein? Verificar a atualização na nuvem, só preciso do número de série, não preciso da chave de hardware. Certo? Então, vamos lembrar disso aqui. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso também. Perceba aqui também, uma outra coisa muito interessante que eles identificaram, é que sempre que houver alguma coisa errada com o Home Center, o proprietário da casa inteligente recebe uma mensagem informando o problema, né? E algumas
recomendações de como ele pode resolver esse problema. Ok? Então vamos lembrar dessas coisinhas aqui, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Bem, além daquele problema que a gente descobriu ali, que tinha na nuvem, né, e aquela característica de enviar a mensagem para o proprietário também, que daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, os pesquisadores descobriram alguns problemas também de segurança no código PHP do Home Center. Ok? Bom, uma boa parte do Home Center é escrita em PHP, mas também tem scripts Bash rodando em segundo plano. Então, basicamente, as requisições eram feitas usando o PHP, e dentro de funções escritas ali em PHP, eram feitas chamadas para esses scripts Bash, né, que executavam lá comandos dentro do Home Center, usando uma função no PHP chamada exec, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E aí, nessa função exec, né, nessas funções escritas em PHP que executavam comandos Bash lá no dispositivo, eles identificaram algumas vulnerabilidades. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo um pouco mais simplificado, né, do problema que eles identificaram lá, que é o seguinte: perceba que aqui, nesse script PHP, sempre que alguém fizer uma requisição do tipo GET nessa página, né, enviando determinado parâmetro, né, o valor dele vai ser atribuído nessa variável ali, parameter value, ok? E aí, em alguns momentos, os programadores escreveram lá, que assim, está executando mesmo dentro do Home Center, algumas validações que não funcionam corretamente, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, o que está acontecendo? O parameter value, nessa variável ali, ela está esperando receber uma string, né? Por quê? Porque se ela receber uma string, ela não vai passar naquele if e não vai executar um comando ali no terminal usando a função exec. No caso, se alguém enviar um valor, aliás, uma string nesta requisição get, né? Mas escrevendo no início dessa string algum número, né? Por exemplo, 1, 2, 3, alguma coisa, o que vai acontecer? Por mais que 1, 2, 3 alguma coisa seja enviado como uma string, por incrível que pareça, o PHP, quando você compara, se o valor do parâmetro é maior do que zero, por mais que o parâmetro é uma string, como ele tem números no início, ele vai comparar esses números. Então ele vai verificar, pô, o valor do parâmetro é maior que zero, 1, 2, 3, alguma coisa é maior do que zero, ele vai falar que é, porque ele vai comparar esses números que você colocou no início. E isso fazia que alguns códigos fossem executados, né, alguns scripts fossem executados em momentos que eles não deveriam ser executados. Então, uma vulnerabilidade que permitia execução remota de código. Ok? Então, usando essa vulnerabilidade, era possível executar remotamente códigos que não eram esperados pelo Home Center, e também era possível obter, por exemplo, privilégios, né, de usuário root no dispositivo. Uma outra vulnerabilidade que também encontraram no Home Center era vulnerabilidades relacionadas à injeção SQL, né, o SQL Injection. Então, o que acontecia? Também ali usando o PHP, como a gente sabe que dispositivos embarcados, dispositivos inteligentes, eles têm capacidades limitadas, né? Muitos programadores, eles tentam desenvolver um código mais enxuto possível para economizar memória, por exemplo, né? E o que acontece? O código PHP rodando dentro do Home Center, né? As funções que armazenavam dados no banco de dados SQLite, elas não tinham tratamentos corretos contra SQL Injection. Tá? Elas não usavam bibliotecas para isso. Hoje a gente tem no PHP, por exemplo, o PDO, né? E você pode fazer uma declaração preparada lá, e aí ele vai evitar que alguém faça uma injeção SQL. No caso, os programadores do Home Center, eles simplesmente, né, fizeram uma lógica em que quando alguém
um determinado parâmetro, né, enviasse lá uma aspa simples para tentar quebrar o pedaço, né, da query SQL e tentar injetar um código SQL lá, eles faziam o quê? Eles pegavam aspas e substituía por duplas, por duas aspas simples, né? Então, quando alguém enviasse uma string que tinha uma aspa simples, ele ia lá e colocava mais uma. Então, isso, de certa maneira, evitava injeção SQL. Mas, quando a gente sabe como está funcionando a validação por baixo dos panos, esse tipo de substituição aqui de uma aspas por duas aspas simples, simplesmente não vai funcionar, né? Porque ainda assim, mesmo que no código faça essa substituição, ainda é possível sim quebrar a lógica dos desenvolvedores do Home Center e ainda assim é possível injetar SQL dentro do comando aqui, né? Que vai executar isso aqui no terminal, através da função exec. Então, era possível executar comandos SQL também. Bom, voltando ali na nuvem, vocês lembram que a gente viu que era possível verificar atualizações na nuvem, usando apenas o número de série do dispositivo, e também vimos que o proprietário pode receber e-mails, né, mensagens dizendo que tem um problema no Home Center. Bem, analisando melhor as requisições feitas pelo Home Center até a nuvem, para enviar um backup para a nuvem, então era possível você enviar um backup do Home Center para a nuvem. E também era possível você baixar um backup da nuvem e restaurar um dispositivo. Então, os pesquisadores analisaram essas requisições, analisaram os pacotes, e eles acharam uma coisa muito interessante. Tá? Eles acharam uma vulnerabilidade, tá? Que envolvia problema de autenticação. Então, basicamente, era possível você listar todos os backups de qualquer usuário, então não necessariamente o meu, o seu, de todo mundo. A vulnerabilidade implicava em os atacantes verem o backup de todos os Smart Home Center Fibaro do mundo. Tá? Então, essa vulnerabilidade permitia os invasores baixarem os backups de todo mundo, tá? Além disso, era possível eles enviarem os próprios backups falsificados para a nuvem, sem nenhum tipo de permissão de acesso. Dessa maneira, os pesquisadores eles conseguiram baixar um backup do Home Center da casa do colega lá, né, que ofereceu para tentar ser hackeada. Eles conseguiram achar o backup da casa dele, certo? Baixaram esse backup, né? E aí viram muitas informações lá relevantes. Por exemplo, eles conseguiram descobrir as coordenadas do telefone do dono do Smart Home Center, o endereço de e-mail dele, as informações dos dispositivos, de todos os dispositivos conectados no Home Center, o usuário, a senha do painel administrativo do Home Center. Então, sabendo todas essas informações, eles fizeram também o quê? Eles fizeram uma versão especial de um backup de Home Center com um script a mais, PHP, que executaria esses comandos remotamente. Lembra que a gente viu as vulnerabilidades ali, que eles descobriram, né, que permitia a execução remota de código? Então, eles baixaram esses backups e forjaram um backup com um script injetado ali dentro, que permitia os pesquisadores, então, enviar comandos remotamente ao Home Center da Fibaro. E aí, o que aconteceu? Depois que os pesquisadores enviaram esse backup falsificado para a nuvem, porque não precisava de autorização, não precisava de autenticação nenhuma para isso, eles fizeram o quê? Eles também enviaram um e-mail falsificado, é claro, né, para o dono do Home Center. E isso permitiu o seguinte: o e-mail falava, ó, fulano, você está tendo um problema aí no seu Home Center Fibaro e você vai precisar fazer uma atualização aí para você poder restaurar as funcionalidades dele, certo?
Um especialista em segurança, obviamente, ia perceber que aquilo ali era uma coisa falsa, né? Mas um usuário comum, um usuário aí que simplesmente é fã de tecnologia e comprou equipamentos inteligentes para casa dele, ele provavelmente não vai saber que aquilo ali se trata de alguma coisa falsificada, né? O dono da casa, então, inteligente, o colega lá dos pesquisadores, ele aceitou, né? Ele aceitou essa solicitação e ele fez, então, essa atualização, né? E aí, o dispositivo, então, ficou ainda mais vulnerabilidade, né? E isso permitiu que os pesquisadores pudessem controlar todos os dispositivos da casa inteligente. Bom, então os pesquisadores podiam acender, apagar a lâmpada, trocar as músicas dos alarmes da casa, enfim, ver as câmeras, né? Você fala, pô, Lucas, mas tá, isso pode causar algum estrago? Pode também, né? Por exemplo, alguma pessoa mal intencionada, ela pode, por exemplo, vigiar a sua casa, ver quando você sai dela e alguém vai lá e rouba a sua casa, por exemplo, né? Bom, então o que acontece quando uma casa é hackeada? O hacker, né, o atacante, ele pode controlar os dispositivos da casa, pode controlar a temperatura, ativar a sauna, deixar a música alta, mandar a impressora imprimir arquivos sem parar, por exemplo, né? Muitas outras coisas. Ver as câmeras, destravar fechaduras inteligentes, né? Com isso eu tenho aqui um vídeo também feito pela própria Kaspersky, tá? Mostrando como é que o que pode acontecer, né, em uma casa inteligente quando ela for hackeada. Vamos assistir aqui juntos. Muito bem, então a gente viu aí que é possível fazer, né, um bom estrago, certo? Bom, e será que ficou por isso mesmo, né? Simplesmente a Fibaro aceitou, não resolveu atualizar, ficou assim mesmo. O problema de segurança continua? Não, tá? A Fibaro Group, né? O grupo da Fibaro aí, eles são pessoas muito comprometidas pela segurança. Eles trabalharam junto com os pesquisadores da Kaspersky rapidamente para resolverem essas vulnerabilidades, tá bom? Então, agora aí também, graças aos pesquisadores da Kaspersky, os Smart Home Centers Fibaro são dispositivos mais seguros, né, e podem ser utilizados aí agora mais tranquilamente, sem ter tanto problemas relacionados a essas vulnerabilidades que a gente já conhece. Então, elas estão resolvidas, agora o dispositivo é mais seguro e mais confiável também. Ok? Bom,
Essa aqui é a minha parte, então muito obrigado por ter assistido até aqui. E agora o colega Luciano ele vai dar continuidade com a apresentação. Vamos lá, né? Quanto aos riscos e ameaças das casas inteligentes, né, existem pontos a se observar. O primeiro deles é a vulnerabilidade a partir de dispositivos. Outra é a questão do tempo, né? E a invasão ela é vista de uma outra maneira agora. O risco de uma conta principal da internet, né? E o seu smartphone ele pode ser um aliado do invasor. Bem, quando nos referimos, né, a uma referência à vulnerabilidade a partir de dispositivo, existe a figura, né, bem representativa do elo de uma corrente, né, o elo mais fraco seria esse dispositivo. Quando a qualidade do nível de segurança desse dispositivo IoT ou é muito frágil ou ele não a possui. Isso torna ele um ponto fraco que pode ser explorado por um possível invasor, né? Quebrando assim umas seguranças bem elaboradas em alguns pontos e com uma falha em um dispositivo só. Ele se tornando o ponto fraco desse elo. Quanto à questão de tempo, né, alguns especialistas eles indicam que pelo fato de muitos dispositivos IoT serem fáceis de hackear, a questão de ser uma possibilidade a invasão toma a proporção de ser apenas uma questão de tempo para que ela ocorra. E o foco da questão não é mais se há possibilidade, porque é possível, e sim quando. E esse quando ele se estende a quando tem e a quando ocasião. O risco de uma conta principal da internet, em casos onde a conta principal da internet controla a rede doméstica, qualquer vulnerabilidade que ocorra com essa conta principal pode comprometer informações privadas, como e-mails, contas de mídias sociais, contas bancárias, entre tantas outras. Bom, existem algumas medidas, né, de segurança para minimizar esses riscos de acesso à rede. E são eles, né, isolar a rede da casa inteligente de outras redes, né, por exemplo, seria os dispositivos IoT serem colocados como convidados, né, ou algo que os isole da rede principal, onde circulam informações, dados dos habitantes da casa, né? Priorizar segurança de smartphones, computadores, roteadores de internet e alto-falantes inteligentes, que são pontos cruciais, né, e muitas vezes observados para explorações de vulnerabilidades. Utilizar bloqueios de tela de smartphone, né, e também dos computadores. Isso vai garantir o quê? Vai garantir que só vai ter acesso a esses dispositivos a pessoa que efetivamente tem a senha, né? Então, não seria qualquer pessoa que conseguiria acessar o dispositivo. E garantir que os computadores, né, que todos os computadores, smartphones, sejam protegidos por senhas e por senhas robustas, né? Por que por senhas robustas? Para, em alguns casos, evitar a quebra dessa senha ou dificultar ao máximo. E haver até a troca em períodos específicos aí de 6 meses, né? 1 ano no máximo, dessas senhas. Bom, mais algumas dicas úteis, né? Mais algumas medidas de segurança para minimizar os riscos de acesso dessas redes, seria também alterar o usuário e a senha padrão dos roteadores, né?
evitando com isso que alguém que esteja na rede, consiga acessá-lo e modificar suas configurações, obtendo assim algumas vantagens, né? No caso de uma invasão, então a gente evitar isso. Utilizar firewalls em computadores e roteadores, também ajuda. Substituir roteadores que não forneçam bons recursos de segurança, porque como ele é um ente ali que vai fornecer o acesso, então ele precisa ter bons recursos de segurança para não se tornar um ponto crítico, né? E sofrer uma possível invasão. Utilizar bons softwares de segurança em computadores e smartphone. E sempre manter os softwares atualizados e sempre executar correções e atualizações de segurança. Isso garante que algumas vulnerabilidades detectadas e ainda não exploradas, em alguns casos, elas sejam corrigidas. Bom, mesmo tomando esses cuidados conversados acima, ainda há riscos, né? Por exemplo, no caso de se utilizar um celular, se usar um notebook em redes públicas, né, e essas redes não tiverem um critério de segurança ou algo do gênero, e mesmo havendo também, né, um critério de segurança, a chance de ter um problema de invasão, né, acontecer alguma coisa, ela é bem palpável. E para evitar que isso aconteça em um smartphone ou em um laptop, né, e que o invasor tenha acesso aos seus dados, né, é importante se utilizar as VPNs, que é uma rede virtual privada, visando proteger a privacidade sua e a da sua casa. Porque em um caso de invasão, além de dados, pode-se obter o acesso à sua smart home. E a proteção de dispositivos individuais, né? Mesmo depois de garantir que nenhum dispositivo IoT acessará dados pessoais ou controlará a rede, é necessário garantir a proteção dos dispositivos individuais, evitando que esses dispositivos, quando eles caiam na mão de algumas pessoas, né, diretamente ou sejam acessados, não consigam acessar essas redes, né? Ou mecanismos que impossibilitem sua utilização não autorizada. Algumas medidas de segurança para proteger dispositivos individuais são alterar as senhas padrões, né? Todos os lugares que houverem senhas padrões, alterá-las. Trocar a senha a cada 6 meses, pelo menos. Modificar a palavra de alerta de alto-falantes inteligentes, como OK Google, né? Hey Siri, modificar elas. Certificar das informações adequadas do nível de proteção e segurança antes de comprar um dispositivo. Então, sempre se certificar desse nível de proteção e segurança. Vou comprar um dispositivo para ser instalado em minha rede, então eu sempre vou observar isso nos manuais técnicos, né? Nos manuais de usuário, e comprar dispositivos para casas inteligentes que sejam de fornecedores de renome, né? Então, se eu comprar um dispositivo que não seja de renome, que não seja um dispositivo assim que tenha uma marca a zelar, a chance dele ter um problema é grande, né? Dele ter uma falha grave. Em dispositivos que são de renome, pode acontecer, mas a chance é muito menor. E geralmente é um suporte a isso quando ocorre. Analisar as políticas de privacidade dos dispositivos antes de comprá-lo, né? O que esses dispositivos eles vão poder fazer com alguns dados? Pode acontecer dele enviar alguns dados do usuário. Então, sempre observar as políticas de privacidade do dispositivo. Considerar quais dispositivos realmente precisam
estar conectados à internet, desativar os protocolos UPnP, né, o Universal Plug and Play, que facilita, por um lado, a conexão de dispositivos à rede, porém, abre brechas para invasões, né? Ele facilita para que haja algum problema quanto à invasão de um determinado dispositivo. Verificar as permissões para aplicativos executados no dispositivo, né? Então, tem um aplicativo em um determinado dispositivo, um celular, um computador, né? Dispositivo que for, eu observar quais permissões esses arquivos têm. Ter cuidado com armazenamento em nuvens para dispositivos. Lembrar sempre que cada dispositivo adicionado é uma oportunidade a mais para visitantes indesejados entrarem na rede. Então, cada dispositivo que eu agrego nessa minha rede de Smart Home significa que eu tenho um item a mais ali a se observar com cuidado para não ter ali um elo fraco, né, na questão de segurança, assim comprometer a segurança da informação, a segurança do ambiente. Então, com essas medidas, a gente consegue restringir ao máximo, né, algumas questões aí, evitar alguns problemas. Segue aqui algumas das referências que foram utilizadas. Bom, pessoal, então essa é a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.